Bíblia diz sobre congregar. Hoje há um sem número de pessoas que não veem no congregar uma necessidade básica da fé cristã, uma necessidade primária da fé cristã. Para tais pessoas, ir à igreja ou não ir, tanto faz, congregar ou não congregar, tanto faz, o importante é que eu acredito em Deus e ponto. Mas será este o propósito de Deus segundo a Bíblia? Vejamos. O modelo que hoje a igreja segue de reunir-se para adorar a Deus vem lá do Velho Testamento, quando Deus orientou Moisés a construir o tabernáculo e ordenou que as tribos se acampassem ao redor do tabernáculo para que Deus estivesse no meio do povo. Então, ali o povo se reunia em torno do tabernáculo para celebrar as festas que Deus havia ordenado, por exemplo, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, a própria festa da Páscoa, ou seja, nas festas que Deus havia determinado, o povo sempre se ajuntava no entorno do tabernáculo, não dentro, mas no entorno, para adorar ao Senhor. Com a construção do templo de Salomão, o povo teve um pouco mais de acesso, porque ali foi criado o átrio, né? No átrio havia um lugar onde as pessoas poderiam se reunir e prestar a Deus certos tipos de solenidades. Todavia, somente o sacerdote, o sumo sacerdote levita, tinha acesso ao templo de Deus, porque o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus, ainda não havia sido derramado e então o acesso era restrito. Mas com a vinda de Cristo, com a morte de Cristo, com o derramamento do seu sangue, com o véu da separação entre Deus e o homem sendo rasgado, Cristo mesmo se tornou nosso sumo sacerdote, agora dispensando qualquer tipo de intermediador humano para isto. E quando o véu do templo é rasgado ali na crucificação de Jesus, a separação que havia entre Deus e o homem é tirada. E agora nós temos acesso livre à presença de Deus. Como? Em espírito e em verdade. Tanto que antes de Cristo vir, o único local de adoração era Jerusalém. Mas depois da morte de Cristo, qualquer lugar do mundo pode haver um grupo de pessoas que adore a Deus e ali Deus estará presente. E agora sim, o que a Bíblia diz sobre o congregar? Bom, primeiro, a Bíblia nos mostra que é no meio da congregação que a presença de Deus se manifesta. Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então você pode ter certeza que quando a igreja está reunida, Jesus está presente no meio da igreja. E o que não pode acontecer em nossas vidas se Jesus está no meio da igreja? A segunda coisa que a Bíblia diz sobre congregar, eu acho muito tremenda esta passagem, está no Salmo 133, que fala justamente da comunhão dos irmãos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali tem uma palavra bonita do poeta Davi, né? Através do Espírito Santo, ele diz, é como o óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão, e desce até a orla de suas vestes, né? É como o orvalho do monte Hermon, é como aqueles que descem ao monte Sião. Mas o mais tremendo deste salmo é o verso de número 3, Salmo 133, verso 3, que diz, porque ali ordenará o Senhor a sua bênção para sempre. Onde que Deus ordena a bênção? Deus ordena a bênção na comunhão dos irmãos. Olha a importância de congregar. Deus não criou você para ser um eremita, não criou você para ser aquele monge isolado lá no alto da montanha, não. Deus, o propósito de Deus na igreja é que todo aquele que crê nele viva em constante unidade e comunhão. Olha a importância. Quando nos congregamos, ali o Senhor está ordenando a bênção sobre nossas vidas. É também no meio da igreja que Deus opera maravilhas. Por exemplo, no grande dia de Pentecostes, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja estava reunida. Não estava 1, não estava 2, não estava 3. Haviam ali 120 pessoas que presenciaram aquele momento que marcou oficialmente o nascimento da igreja na terra. Em Atos ainda, capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que depois que
todos reunidos oraram a Deus, moveu-se o lugar no qual estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e cheios de ousadia para anunciar a palavra de Deus. Então veja quantos benefícios há no congregar, né? Então ali o Senhor ordena a bênção para sempre, Jesus está no nosso meio enquanto estamos congregando, o Espírito Santo é derramado, nós somos cheios desse Espírito para continuarmos sendo testemunhos de Cristo na terra. Mas mesmo naquele tempo, naquela época, havia já algumas pessoas que estavam começando a abandonar a congregação. Mas eu posso te garantir que os motivos delas eram muito pior do que os motivos de hoje. Hoje as pessoas dizem, não vou porque não estou com vontade, não acho que é necessário estar sempre na igreja, eu faço minhas orações na minha casa. Não. Naquela época, algumas pessoas estavam deixando de congregar por conta da perseguição. Todo aquele que era identificado como judeu cristão estava tendo seus bens confiscados, estavam sendo arrancados de suas casas, e isso estava desanimando a fé de alguns. Mas mesmo para estes, o conselho do Espírito Santo, através de Hebreus capítulo 10, versículo 25, é: não deixando de congregar, como é costume de alguns. Veja bem, mesmo mediante tamanha perseguição, o conselho do Espírito Santo é: não deixem de congregar, como já está sendo costume de alguns. Eu quero dizer que Deus tem propósito na igreja. Eu quero dizer que Deus te chamou para ser igreja. E ninguém é igreja sozinho, não. Sozinho, no máximo, podemos ser crentes. Mas igreja só somos quando estamos juntos. A Bíblia nos diz que congregar é o grande propósito de Deus para abençoar o seu povo na terra. Não deixe de congregar, seja fervoroso na tua igreja e na tua congregação. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.